Olá, boa noite a todos. Com muito prazer, que recebemos hoje o Vitor e o professor Anderson, o professor Vitor da UF, o professor Anderson da UERJ, do CAP UERJ, apenas situando onde nós estamos, onde nós vamos fazer hoje, o que faremos hoje. É o nosso terceiro encontro, nossa terceira mesa redonda. Nossa primeira mesa redonda foi feita pela História, no dia 23, com o professor Jorge Vitor e o professor Paulo Aprígio. Nossa segunda foi Biologia, na semana passada, com o professor Guilherme Matos e com a professora Renata. Hoje é com muita alegria, talvez a ciência por excelência, alguns diriam, né, na história, na filosofia da ciência, aquela que de determinada maneira nos condiciona, nos faz pensar o método científico a partir da modernidade. Então, temos aqui alguns bolsistas, alguns orientandos que certamente aproveitaram muito da conversa, dos debates, dos modos de aprendizado da física, por estarmos na matemática, muitos, e, por incrível que pareça, algo tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante, em termos de metodologia, em termos de compreensão. Isso eu acho surpreendente, certamente será um dos tópicos durante o processo da conversa de vocês. Enfim, apenas uma questão, porque eu brinco muito que, nas escolas, sobretudo, que você chega num conselho de classe e as pessoas reclamam, os físicos tentam jogar a culpa nos matemáticos, os matemáticos, por sua vez, na língua portuguesa, e a língua portuguesa vai ficando sem muitas opções. Então, temos sempre esse hábito, e eu acho que é interessante, eu acho que, diante das conversas que tivemos nas 2 primeiras semanas, algumas pessoas já conversaram comigo, dizendo, olha, é impressionante como as mesmas situações, os mesmos contextos epistemológicos, as mesmas perspectivas são vistas em disciplinas aparentemente tão diferentes, como, por exemplo, o nosso primeiro encontro, a História e a Biologia. Seguindo o nosso hábito, nós seguiremos a ordem alfabética, eu apresentarei o Anderson, o professor Anderson Luiz apresentará o Vitor, e depois nós passaremos a palavra ao professor Anderson. O professor é formado em Física, ele tem sua licenciatura plena, mestrado, Física pela Universidade do Pará, e também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é doutor em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que o lattes mente, o lattes lattes, né? E eu gosto muito de falar das trocas interpessoais, e por isso acabo pedindo às pessoas que indicam que apresentem a pessoa. E o Anderson, nós tivemos apenas uma reunião virtual, tivemos algumas trocas de mensagem, e eu achei muito impressionante, primeiro que ele me ajudou muito no processo de uma bolsa, inclusive, temos aí uma pessoa que recebeu a bolsa que está aqui, então há muito também devido ao Anderson, tá? Ali na UERJ, que ele ajudou na parte indicou algumas questões de módulos e formatações, mas eu fiquei bastante impressionado na nossa conversa nos interesses comuns, mas também na percepção da educação básica, como esse processo, eu lembro que nós falávamos da formação do pensamento científico, como essas diversas perspectivas e diversos modos de compreensão da física. Então, eu creio que o professor vai nos ajudar muito nas nossas conversas, e agradeço muito, Anderson, a sua participação aqui. E, Anderson, se você puder apresentar o Vitor para a gente, e passamos as palavras aos 2 convidados. Então, Jean, assim como você fez a sua apresentação informal, também serei aquele que apresentará o Vitor de maneira informal. Vitor, já me conhece, o Vitor de longa data, né? Nos encontramos em muitas festas familiares, temos famílias aí em comum, muitos chás de bebê, muitas festas de criança, muitos casamentos, Exato. Enfim, sala de aula, né? Então, o Vitor é licenciado em Física pela UFRJ, se eu errar, você me fala, tá, Vitor? Licenciado em Física pela UFRJ, fez um mestrado profissional em Ensino de Ciências da Natureza pela UF, e o seu doutorado em Ensino de Física na UFRJ, né? No PEMAT. O conheci no ensino básico, ele durante muito tempo foi professor do Miguel Couto, né? Andava por inúmeras unidades da cidade do Rio de Janeiro, lecionou também em suas últimas escolas aí no ensino básico, antes de entrar na UF, foi o Colégio Santo Agostinho, do Leblon, e a Escola Parque, não sei se da Barra ou da Gávea, qual foi? As duas. Barra e Gávea. Exatamente. E aí, há pouco tempo, fez esse concurso maravilhoso aí,
e estávamos numa festa quando ele me disse que ia ser convocado. Então, agora é o mais novo professor aí de ensino de física no Instituto da UF, né? Instituto de Física da UF, e é o primeiro que teve contato, assim, de fato, com o ensino básico, né? Então, ele está levando essa cultura de correlação, de diálogo entre o ensino básico e o ensino superior, abrindo essas veredas aí na Universidade Federal Fluminense. É isso. Agradeço muito, Anderson. Já com vontade de perguntar coisas, mas não falei. Anderson, por favor, fique à vontade. O tempo é seu. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jean. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos e todas aí pela presença, pela participação, pelo convite, né? Bom, o tema é bem aberto, né? A gente vai falar de ensino de física, um pouco que é da nossa praia, da nossa seara de trabalho, né? De formação e de trabalho atualmente, né? Então, acho que para começar a abordar um pouco sobre o tema, seria talvez interessante falar um pouco do processo, né? Como é que foi a minha formação, né? Como o Jean comentou agora há pouco, eu sou paraense, então fiz graduação e mestrado na Universidade Federal do Pará, entre 2003 e 2007, perdão, até 2009, né? Então, em 2009, migrei para o Rio de Janeiro para fazer o doutorado na FRJ. Eu sou licenciando, né, por formação, e durante o processo durante a graduação, houve um interesse mútuo, né, não só de atuar na educação básica, no ensino de física, como também na pesquisa em ciência básica, né? Então, sei lá, o que eu vou comentar aqui é uma experiência de uma espécie de participação híbrida, né? Porque sou um cara que se interessa e ama trabalhar nas duas vertentes, né? Atuar na educação básica, atuar no ensino de física e fazer a pesquisa em ciência básica, né? Porque, de alguma maneira, elas se conectam, né? Então, a gente tenta, na medida do possível, fazer essa ponte, né? Entre o que se estuda de física de ponta, né? Fazer a abordagem da história da ciência, né? Porque a gente nasce da filosofia natural, né? Então, a gente nunca pode perder esse vínculo, né? Não se deve cortar esse cordão, né, umbilical. E também, claro, atuar na educação básica para ajudar no processo de formação dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? E também a formação de professores, né? Então, eu fiz o doutorado na FRJ, em ciência básica, né? Eu sou da área de teoria de campos também, né? Adoro, amo de paixão estudar ciência básica, né? Então, sempre que possível, eu estou ali produzindo minha pesquisa também. E adoro, amo de paixão também a sala de aula, né? Então, o meu primeiro contato com a sala de aula foi ainda na graduação. Eu fiz parte de um programa de bolsistas, que é um programa de formação que ajuda os estudantes de graduação, né, na execução de atividades de ensino, pesquisa e extensão, que é simplesmente o tripé básico, né, das universidades. E lá era um programa de educação tutorial, PET, né? Tem vários grupos PET espalhados pelo Brasil. Acho que aqui no Rio de Janeiro, em física, eu conheço da Rural, não sei se tem mais, pelo menos eu não recordo, se nesse processo de lá para cá, né, tivemos novos grupos em física. E então, surgiu, de repente, a ideia de criarmos um pré-vestibular, né, para ajudar os estudantes da educação básica das escolas públicas, né, que não tinham muito, talvez, acesso, né, a um pré-vestibular. E o pré-vestibular era totalmente gratuito, a gente só cobrava na inscrição no quilo de alimento não perecível para ajudar algumas instituições que já tínhamos parcerias com outros grupos PET. E assim nasceu. Ali foi meu primeiro contato com a sala de aula, antes mesmo dos cursos de prática docente, né? Que, bom, vamos lá, estou falando de 2013, era um currículo diferente, né? Então, ali começa, né, esse interesse, a atuação em sala de aula. Mas o interesse mesmo veio muito antes, né? Porque estava no ensino médio, eu adorava muitas aulas de física, biologia, né? E, enfim, na hora, ali no momento, na hora H, surgiu não, vou fazer física, porque não sei, acho que essa vai ser minha praia e tudo mais. E o interesse inicial era ser professor de pré-vestibular, adorava muito aquela didática, né, aquele jeito de abordar a física de maneira diferente e tal. E durante a formação, não só o interesse se manteve, como também surgiu o interesse pela ciência básica, né? O pessoal está olhando para cá, mas acho que é melhor olhar para cá, né, para a câmera. Então, pois é. E aí, então, antes dos cursos de prática docente, né, surgiu essa oportunidade de já atuar no pré-vestibular. Então, esse primeiro contato foi muito importante, porque eu também vim da escola pública, né? Eu também passei por pré-vestibulares com preços mais acessíveis e tudo mais. Então, eu queria, de alguma maneira, retribuir o que eu recebi naquele processo, né? Então, a docência, tornar professor e ajudar outras pessoas a
alcançar seus sonhos era um caminho. Pois bem, então, esses foram meus primeiros contatos, depois ficamos aí um bom tempo nos dedicando exclusivamente à pesquisa em ciência básica, até que começam, enfim, você vai tira mestrado, doutorado, né, faz um pós-doc ali, acolá, e aí você tem que começar a garimpar os concursos, né? Então, como todos nós aqui, provavelmente, né, fiz vários até que na UERJ passei logo em dois, né? Na UERJ, né? Eu passei no CAP da UERJ em 2015 e no campus de Friburgo também, né? E o CAP da UERJ chamou primeiro, né? E ótimo, porque no fundo era o que eu queria, porque a educação básica estava ali batendo na porta. E começa a atuação já como a que vai ser de longa data, vamos dizer assim, né? Então, a gente começa a atuar na educação básica, logo em seguida começa a surgir a oportunidade de colaborar com a formação inicial de professores, né? Então, a gente tem o estágio supervisionado, adoro muito a maneira como a gente faz o estágio supervisionado no CAP, né? Eu, pelo menos no meu currículo, não passei por esse processo. Bom, eu espero que os nossos estudantes curtam, gostem, aproveitem bastante, né? O formato que a gente trabalha, né? De fato, por estudante para dar muitas aulas, né, várias aulas, para você ter muito contato com as turmas, né? E, claro, e aí vem a questão, né? Eu vi de um currículo um pouco mais tradicional, né? Mas sempre tínhamos debates, sempre tínhamos discussões, né? Como melhorar, como aprimorar esse currículo, né? E, de fato, a gente fica nesse dilema, né? A física, a física é muita matemática, essa aplicação de fórmula, isso, aquilo, outro, né? E não tem jeito, gente. A linguagem da física, ela é a matemática. A gente nunca vai abrir mão disso, né? Agora, em adição à linguagem que a gente usa na matemática, a gente pode ter um outro olhar, né, sobre a física, né? Nesses últimos anos, no caso, eu costumo perceber que, geralmente, nós, professores da equipe de física, nós somos muito queridos pelos estudantes, né? Mas o que a gente ensina já não é tão querido assim, cria aquela mística em torno da física ser difícil, a física é inacessível, isso, aquilo, outro. E a gente tem ao longo da nossa prática, tem tentado mudar um pouco o cenário e a gente tem tido alguns feedbacks interessantes, né? Então, o ensino e aí, claro, depois de todo esse enredo, né, vamos dizer assim, desse cenário, né, é para colocar a importância, em que momento entra, né, a importância e a prática, né, do ensino de física, né? O ensino de física vem justamente para, no meu ponto de vista, né, para desmistificar alguns mitos, né, desmistificar algumas ideias que foram construídas em torno da física ser simplesmente aplicação de fórmula, né? Não, a física é uma ciência natural, né, uma ciência que parte da observação, e a gente usa diferentes linguagens, diferentes códigos para descrevê-la, né? A matemática é um deles, talvez o mais utilizado. Agora, a gente não fica desconectado dos avanços que a física proporcionou. A física é uma construção coletiva, uma construção humana, né? Uma construção de milênios, né? Então, desde da filosofia, da construção da filosofia natural, observação da natureza, né? Até a evolução do que a gente vai chamar depois de física e suas ramificações, né? Então, o que a gente tem tentado fazer ao longo desse processo, então, recordando desde o meu período como estudante, né, do papel de estudante, agora como professor, desmistificar essa ideia da física como algo inacessível e, sempre que possível, e como prática, na verdade, né, colocá-la como os estudantes como esse processo coletivo, como um processo duradouro, um processo que leva anos para chegarmos a algumas conclusões, né, e sempre antenado com novas práticas, com novas metodologias, né, com novas epistemologias para a gente fazer da melhor maneira possível o nosso trabalho. Então, acho que de início é isso que eu queria comentar. E, Vitor, passo a palavra para você, fica à vontade. Bom, vamos lá, estão me ouvindo bem? Sim. Bom, gente, já acabei fazendo uma rápida apresentação, né? Mas eu tenho um cronômetro aqui também, então vou estar controlando. Estou com 2 telas, então pode falar, me interromper, escrever no chat que eu estou olhando tudo também. Então, fiquem à vontade para poder, caso queiram interferir também. Bom, só vou aqui pegar minha tela rapidinho. Um minutinho só. Calma aí, calma aí. Bom, então, prazer, gente. Obrigado pelo convite, né? É um prazer poder falar num grupo de pesquisa em ensino de matemática, em estudo da matemática, e saber que esse grupo de pesquisa dialoga com outras áreas,
né? Isso é muito importante, né? Saber que a gente não vive a gente sem querer trabalha com caixinhas, querendo fugir dessas caixinhas, né, de disciplinas. Então, é importante esse diálogo, essa relação tanto multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, né, que dialoga com diversas áreas. Bom, conforme o Anderson mesmo me apresentou, assim, eu recém entrei no concurso da UF, né? Eu sou agora professor e pesquisador do ensino na área de ensino de física. Foi o primeiro concurso na vaga de ensino de física que teve no Instituto de Física, né? Até tá aí o meu próprio contato aí, caso alguém depois queira começar a conversar sobre alguma outra questão. E aí eu fiz uma apresentação falando um pouquinho dos projetos que eu participei de ensino de física e da própria transformação da carreira de professor do ensino médio para o professor pesquisador, né? E de algumas ações que eu fui trabalhando como até exemplos de práticas pedagógicas como possíveis colaborações futuras, né? A gente sempre tem que estar aberto a colaborações. Então, o primeiro passo, assim, né? Quem sou eu, né? Eu sou aquele defensor de escola pública eternamente. Eu sou ex-aluno do Colégio Pedro II, né? Vivi a vida do Pedro II, e aí eu fiquei 16 anos na educação básica. Fiquei de 2005 a 2021 dando aula na educação básica, né? Peguei aqui a foto do meu último ano, né? Foi esse ano, né? Na verdade, a foto foi feita em março, no dia que eu estava saindo da escola, pedi uma demissão para na mesma semana tomar posse na universidade, né? Então, eu vim de ensino Pedro II, Colégio Federal aqui do Rio de Janeiro, né? E a UF e a FRJ foram as minhas formações. Também tive muitos colegas interessantes na área de física, de ensino da UERJ também, né? Então é um lugar que eu valorizo muito também. Então fiz licenciatura em física na UFRJ, mestrado, fiz doutorado. Eu fiz um estágio de quase um ano de pós-doutorado no Instituto de Física, uma pesquisa de ensino também. E agora eu sou professor do Instituto de Física da UF, né? Bom, e minha formação foi toda em ensino. Bom, como um pouco do público-alvo também é o professor, é o licenciando, né? Então, já vou começar com uma fala para você, futuro professor, cuidado, né? Cuidado que tem algumas coisas que podem te fazer se perder ou não, né? Conforme a apresentação foi feita, eu era professor de pré-vestibular. Eu comecei em 2005 dando aula em vários pré-vestibulares, né? E do Rio de Janeiro tinha um pré-vestibular que na época tinham 12 unidades, eu cheguei a trabalhar nas 12 unidades no mesmo ano, né? Então, eu tinha uma loucura, eu fui pegando as oportunidades, e assim que eu peguei meu diploma de licenciado, eu vi que nem todos dos colégios e cursos tinham diploma, então isso foi abrindo mais portas. Eu fui aproveitando cada oportunidade, né? Eu não tinha condições de família com grana, então para mim eu tinha que fazer dinheiro. E na minha época da graduação não tinha nenhum tipo de bolsa, nem de PIBID, nem de residência à docência, né? Que tem alguns programas que tem. Então eu tinha que buscar algumas alternativas. Bom, existe a questão da expectativa e realidade, né? Quando você é graduando, você quer se formar e ter um escritório na praia, aquele negócio todo, né? Mas é um pouco mentira, a gente trabalha manhã, tarde e noite para poder conseguir alguma renda, né? E esse é o perigo. Quando você começa a pintar oportunidades de manhã, tarde, noite, sábado, domingo, qualquer aula, você pensa na questão de, poxa, eu preciso ter uma mudança financeira no meu contexto e, sem querer, deixa de lado algumas coisas, como a questão da formação de qualidade, né? E isso pode se perder, né? Eu botei essa brincadeira de trabalho intenso poucas horas com essa moto aqui, porque eu tinha uma moto pequenininha para me deslocar e eu achava que eu tinha uma moto grande para poder fazer esse deslocamento. E em falar em deslocamento, eu botei um dia de trabalho que eu tinha. Eram 5 assim durante segunda a sexta. Eu morava num bairro do Rio, que é o Lins Vasconcelos. De manhã dava aula no São Conrado, à tarde dava aula em Bangu, à noite dava aula no Nova Iguaçu. Depois voltava para o Lins Vasconcelos. Então, às vezes, em um dia, isso era um dia, né? Eu andava 132 quilômetros, né? Por isso que eu tinha que ter uma moto simples para poder pagar a gasolina, né? Que na época era 2,49. E aí, isso era um dia, né? Então, assim, tinham outros dias que eram trajetos semelhantes. Isso é bom e ruim. Bom porque você entra no mercado de trabalho, você começa a ganhar a sala de aula, né? Ruim, você não começa a planejar mais aulas, e isso pode cair numa ilusão que você está estudando, está trabalhando, e de fato você não está pensando nem estruturando sua aula. Isso começou a me incomodar e eu pensei em estratégias, né? Bom, a gente sabe
que professores têm um grande potencial, né? Ainda mais após a pandemia, porque a gente, além de ser criativo, de jogar ideias, de alimentar sonhos, agora também nós temos a característica de sermos youtubers, né? Agora a gente é youtuber, grava vídeo, grava tudo, usa redes sociais para divulgar nosso trabalho. E pensando nesses caminhos, até antes da própria pandemia, né? Eu comecei a pensar que alguns caminhos para poder mudar a rotina é pensar em projetos de divulgação da ciência, né? E aí eu botei uma foto de uma visita que eu fiz em 2010, né? Eu fiquei frequentando museus de ciências entre 2010 e 2017. Essa aqui é a foto do museu que se chama Casa da Descoberta, que é na UF, no Instituto de Física da UF. Né? E eu levei várias turmas minhas, todo ano levava uns 5, 6 turmas minhas para o Museu de Ciências, para começar a ter uma visão diferente da física aplicada, física de forma divertida e para brincar, né? Bom, buscando possibilidades, eu descobri que tinham alguns grupos de pesquisa em física teórica e experimental que tinham interesse em ensino. E aí isso me deu uma despertada em algumas possibilidades. Descobri que um laboratório de nanodispositivos, né, que trabalhava com infravermelho, queria participar de um edital de projetos educacionais de divulgação da ciência. Eles ganharam um edital e criaram um projeto chamado Vendo o Invisível, de ver a frequência, a parte do infravermelho, né, que não é visível a olho nu. Né? E aí eles criaram um kit experimental, como se fosse uma câmara escura, né, uma caixinha, com alguns aparatos, né, não vou entrar no detalhe da física, mas que a ideia era levar para professores e divulgar de maneira geral. Então, eu fui chamado para esse projeto, nessa minha busca por fazer ações diferentes, para divulgar para os professores e apresentar para os professores como utilizava esse kit. Esse kit tinha um dinheiro da FAPERJ e foram produzidos tantos kits, 100 ou 150 kits, e foram doados para cada professor representando uma escola pública do Rio de Janeiro. Né? Então eu fui a pessoa que foi distribuindo e ensinando a usar. Isso abriu portas para mim, porque esse próprio kit fez sucesso e me levou para participar de alguns congressos, de algumas apresentações, e eu comecei a falar, opa, esse negócio é legal, né? O professor gosta de falar, né? E falar para, tanto para aluno é normal. Agora, falar em congressos, em apresentações, em palestras, que tem um foco ensino, poxa, atende a outros professores em formação. Isso é muito legal. E isso começou a ampliar as possibilidades e busquei um mestrado. Bom, entrei no mestrado em ensino de ciências, e no meu mestrado em ensino de ciências eu tive foco à divulgação da ciência. Na época, criei um canal, nem foi tão badalado assim, mas o canal teve a seguinte característica: pensar em projetos que dialogassem com laboratórios de física aplicada, experimental, com a educação básica, né? Então, tanto eu entrevistei aquela mesma Casa da Descoberta que eu apresentei, né? Quanto entrevistei alguns professores que trabalhavam com física aplicada, meio ambiente, física aplicada a astropartículas, entre outros caminhos aí. Né? Produzir um material com o objetivo de aproximar a universidade do público geral, né? Tanto o público escolar, que era o público que eu tinha na minha mão, quanto o público geral, quem estivesse interessado em... Aqui à direita acima, aqui, ó, eu estou botando os anos, tá, gente? De cada etapa, tá? Para poder acompanhar. Bom, e com isso, comecei a buscar mais alternativas, né? Inquieto, querendo fazer mais ações que pudessem divulgar o ensino de física, o ensino de ciência, a própria divulgação. Bom, em 2017, eu fui selecionado para fazer uma escola. E todo ano, 20 professores são selecionados para fazer um curso no CERN LHC, né, Large Hadron Collider, que é um acelerador de partículas na Suíça. Né? E aí, em 2017, eu fui um dos selecionados e fui da 8ª turma entre os 20 brasileiros que fomos para a Suíça. Ficamos uma semana e meia lá, né, aprendendo física de partículas e como trabalhar física de partículas na educação básica. Né? E assim, com metodologias, com técnicas, com analogias, né? Porque às vezes o ensino médio, às vezes não, né? O ensino médio não tem tantas noções matemáticas, então temos que fazer analogias para buscar aproximar essa relação, mais uma abordagem conceitual. Né? Com esse curso, eu fui, por exemplo, o CERN, para quem não tem noção, né, é um acelerador de partículas que tem mais ou menos 27 quilômetros de comprimento circular. Né? Não é uma circunferência perfeita, né? É como se fosse um grande tubo de metrô, né? A linha de metrô tem 100 metros de profundidade, né?
E tem outras características que não vale a pena, sim, até vale, lógico, né? Mas a gente ficaria muito mais tempo explicando todos os detalhes do CERN, né? Mas o CERN, eu botei aqui algumas imagens também. É o primeiro passo. O que o CERN estuda, né? Aquelas questões que todos querem saber. Como é que é a matéria formada? Quais são as partículas elementares? O que é simetria? Cadê os 96% da matéria do universo, né? Que a gente só conhece quase 4%. O que é matéria, antimatéria, matéria escura, bóson de Higgs, entre outros. Eu peguei 7 aqui pesquisas, mas tem para lá de 50 pesquisas, né? Então, questões que movimentam o imaginário, movimentam séries da Marvel, entre outras coisas, né? Então, assim, são questões que são estudadas por mais de 10 mil pesquisadores. Bom, aqui tem algumas imagens do próprio CERN, né? Tanto num hotel lá, né? Tanto aqui nessa foto à direita é onde foi entregue o Prêmio Nobel de 2012 do bóson de Higgs, né? Eu tive aula lá, entre algumas cinema 3D, entre outras animações, né? E aqui também, em alguns outros alguns outros locais do CERN, né? Inclusive até uma simulação que eu ia apertar um botão vermelho que não podia apertar, né? E tinha um instrutor querendo brigar lá, né? Porque quando a gente é professor, quando você volta a ser aluno, você não importa a sua idade, né? Você é aluno eternamente aluno, né? Bom, com isso, quando você sai do CERN, você volta como um professor embaixador do CERN. E o que significa isso? É o professor que tem que divulgar o CERN para as escolas. Escolas, palestras para praça pública, e com isso o meu papel era divulgar. Então, botei aqui algumas imagens de apresentações minhas em algumas escolas, explicando como é que funciona o CERN. E, inclusive, essa foto à direita aqui embaixo foi uma escola em Minas Gerais que descobriu que eu estava me oferecendo de graça, no amor, para apresentar o que era o CERN, e me convidou. Você quer vir para Minas para poder falar do CERN? Eu falei, sim, me paga passagem, hotel e alimentação, eu vou. Me pagaram tudo e fui para lá. Uma escola particular, daí galera que tinha grana, eu aceitei, vamos lá, né? Vamos falar do CERN. Essa apresentação aqui, o que aconteceu? A pessoa que mais participava era a diretora da escola. Não era nem os alunos, era a diretora perguntando tudo. E aí eu, empolgado, respondendo, falando tal. E ela perguntava coisas que eu não sabia responder também. Eu falei, isso eu não sei não, vamos pesquisar, né? E vida que segue. No final, ela me perguntou na frente da turma. Todo mundo passou. Você conhece o primo do CERN, o brasileiro? Falei, primo do CERN? Tem um acelerador de partículas brasileiro que é em Campinas. É um pouco diferente do CERN, mas eu tenho um sonho de conhecer, não conheço não. Ela, eu conheço alguém que trabalha lá. Aí eu falei, faz o seguinte, isso durante a palestra, todo mundo assistindo. Fala com essa pessoa que semana que vem eu vou lá. Aí todo mundo riu, beleza, acabou a palestra. No final ela me procurou e falou, então, falei com ele. Eu falei, falou com ele quem? Eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Falei com um rapaz que trabalha lá. Ele falou que te recebe semana que vem. Eu falei, é sério isso? Ela, falei. O que aconteceu? Na semana seguinte eu fui lá, né? Então, na semana seguinte eu fui lá. Isso aqui era final de outubro. Aí, na primeira semana de novembro, eu fui lá, 2017. Eu aqui fui ao Sirius. Isso aqui era a pessoa que ela conhecia. Fui com outro colega meu, professor de física, que trabalhava comigo na escola. Vamos junto. Incluí mais uma pessoa, né? Fomos para a escola. Após a visita, eu falei, posso vir de novo no ano que vem? Fui de novo em fevereiro de 2018. Fui de novo em abril de 2018, né? Assim, sempre convidando as pessoas, né? Eu ligava para a pessoa, chamava outras pessoas e convidava e fazia um evento. Bom, numa dessas oportunidades, o que eu fiz? Fiz 2 propostas para o cara que me recebeu. Eu tenho 2 propostas para você. Uma, eu queria trazer alunos da educação básica para cá. E a segunda, eu queria fazer um curso de professores. Eu queria organizar um curso para professores. Porque como eu, professor, estava tendo essa oportunidade, eu queria que outros professores tivessem essa oportunidade. Porque um professor empolgado e com oportunidades, ele faz a transformação na vida do aluno. Quem é professor sabe disso. Quando você está empolgado, tem instrução, tem motivação, a vida do teu aluno se transforma junto com a sua empolgação. Bom, o que aconteceu? Voltei para o Rio de Janeiro, apliquei cursos onde durou 4 anos, né? Porque eu passei no concurso, eu tive que sair, né? Então, 2018, 19, 20, 21, apliquei cursos com projetos de aceleradores de partículas na educação básica, onde eu falava do CERN e do Sirius, né? Eu visitei o Sirius algumas vezes, eu fui apresentando, onde esse curso tinha entrega de certificados nas aulas teóricas, entre outras coisas, e falei de física de partículas, da chamada radiação síncrotron, que é um nome esquisito.
que é a radiação lá do Sirius, né? Astropartículas também, que eu vou falar porque eu falei de astropartículas. E isso bombou, né? Bombou porque os alunos tinham física com muito conceito abordado. Bom, o que foi legal? Consegui realizar a primeira proposta. Levei os alunos no Sirius, tanto em 2018 quanto em 2019. Né? Levei alunos da educação básica no Sirius, no maior laboratório da América Latina, maior infraestrutura tecnológica da América Latina. Porra, deu certo. Essa escola que eu trabalhava era uma escola que tinha uma certa condição financeira, né? Uma condição bacana. E aí, algumas propostas que eu fazia, eu trabalhava em conjunto, tanto no estado quanto nas escolas. Assim, eu ia professor de manhã, tarde e noite em vários mundos, né? Eu fiz uma proposta ousada. E a proposta ousada era, poxa, se no Sirius dá certo, vamos ao CERN? Bom, consegui ao CERN. Levamos 55 alunos da educação básica na Suíça. Foram 31 no ano 2018, foram 24 alunos no ano 2019. Fizemos uma atividade de campo onde tinha atividade cultural, museu de ciências, entre outras coisas, e visita ao CERN, onde o interessante é o brasileiro que pesquisa no CERN, ele tá louco para falar para alguém da sua pesquisa. O que eu fiz? Entrei em contato com vários brasileiros, o grupo de brasileiros que pesquisa no CERN. A viagem foi toda em português. Né? Porque tinha aluno que não queria falar, não sabe, eu tenho vergonha. Tudo bem, relaxa. Né? Na recepção eu falo, o resto você fala, porque o apresentador é brasileiro. Né? Então foi isso. Os pesquisadores brasileiros que estavam lá no CERN montaram um esquema. Foi a primeira escola brasileira de ensino médio a levar alunos ao CERN, né? Foi muito bacana isso, foi uma grande oportunidade. Então eu pude voltar ao CERN outras vezes, né, para poder levar alunos de educação básica e fazer um projeto de divulgação científica. Mas detalhe, eles não iam só no passeio, só ia ao passeio quem frequentasse as aulas do início ao final do ano. Para chegar lá e não ver um elefante branco. O que é isso? Não, eles entendiam que estavam vendo detalhes do laboratório. Bom, aquela segunda proposta, e deu certo também. Montamos um curso para formação de professores. O nome do curso é ESPEN, Escola Sirius para Professores de Ensino Médio. A primeira edição foi 2019, a segunda 2020, 2021 e a quarta edição. As inscrições estão abertas até dia 10 de julho agora, né? Professores de educação básica podem se inscrever. Eu sou de matemática. Mas você trabalha com alguma coisa de física ou comentário? Se inscreve também, tem vaga, vai ter vaga, pode ter vaga. Essa versão é remota, a primeira e a segunda foram presenciais, a terceira e a quarta, por motivos óbvios, foram remotas, né? Essa quarta é remota. A quinta edição ano que vem vai voltar a ser presencial. Tá? E isso aqui, eu sou um dos coordenadores da Escola Sirius para Professores. Ó, aqui minha fotinha aqui, né? Eu aqui também. E o detalhe interessante é que nós somos professores, defendemos a igualdade de tudo. Temos que defender. Quem não defende tem que passar a defender, né? Então, inclusive na igualdade da seleção de gênero, por exemplo, né? Sem querer, a gente até errou na conta aí. Tinham mais mulheres que homens. E na física, que é um curso totalmente machista, masculinizado, né? Então, aqui são as mulheres que frequentaram a Escola Sirius na primeira edição, né? E na segunda edição, que foi lá no Sirius também, tá vendo? E aqui as mulheres que participaram também. Então, pensando na igualdade, né? Vamos buscar o equilíbrio máximo em todas as condições. É isso que a gente tem que o professor eternamente lutar. A luta de todos, não é só de quem está sofrendo preconceito, não, tá? Isso é uma boa fala para todo mundo se repetir, repetir, repetir. Bom, isso se tornou a minha tese de doutorado. Então, a minha tese de doutorado foi um doutorado em ensino de física, cujo nome foi A Luz Síncroton na Formação de Professores do Ensino Médio. E, assim, a ESPEN, como eu participei desde o início da criação da ESPEN até agora, né, até o dia a dia, que vai acontecer daqui a 2 semanas, ela se tornou minha pesquisa de doutorado, onde a minha pesquisa ela dialoga com o quê? Com 4 linhas de pesquisa da área de ensino de física. E o interessante é a gente entender o discurso, né? Existe pesquisa em ensino de física, né? Tem pesquisa em física teórica, pesquisa experimental, física computacional, física aplicada ao meio ambiente, física na qualquer coisa e pesquisa em ensino de física, né? Então, a pesquisa em ensino de física, as minhas linhas de pesquisa são formação continuada ou formação inicial de professores, transposição didática, que é pegar o conteúdo de física e transformar aquilo no conteúdo acadêmico, né? No conteúdo de fácil acesso. Decolonialidade, né? Uma valorização da ciência brasileira produzida por brasileiros. Né? E a própria divulgação científica. Isso já gerou 2 artigos, um nacional e um internacional, né? Isso é muito bom para a área de pesquisa, né? Para quem é da pesquisa sabe que é necessário fazer essa produção,
né? Às vezes tem algumas questões, mas deixa para outro momento, né? Bom, no meio disso tudo, eu me envolvi num grupo de pesquisa lá em São Paulo, na Unesp, 2018, 2019. E aí que trabalhava alguns temas, como matéria escura, física de partículas, entre outras coisas, na formação de professores. Como trabalhar a física moderna na formação de professores. Então, me infiltrei, hoje em dia faço parte como colaborador, e quando eu acabei o doutorado, eu me vinculei a um projeto de pós-doutorado, né, um estágio pós-doutoral, né, quando eu defendi até antes de entrar no concurso, que era num grupo, foi o primeiro pós-doutorado na área de ensino de física do Instituto de Física, né, foi sendo supervisionado pelo professor João Torres, né, ele abriu a primeira porta. É bom sempre ter alguém de vanguarda, que essa pessoa de vanguarda abre portas para as pessoas. Ele abriu a porta para mim e eu aproveitei a oportunidade. O tema é astropartículas, a física dos neutrinos, matéria escura e raios cósmicos na educação básica e na divulgação científica. Foi até tema de reunião de colegiado. Como assim educação e divulgação num pós-doutorado no Instituto de Física, né? Rolou e deu certo. Tô aqui, tô vivo, né? Então, assim, pensamos em como trabalhar a física aplicada ao CERN, a um observatório de raios cósmicos, que é lá na Argentina, que é o Observatório Pierre-Roger, e outros 2 laboratórios, um na China e outro nos Estados Unidos, né? Então, assim, eram laboratórios de como trabalhar aquela física na educação básica. Bom, com isso, em março de 2022, eu virei professor do Instituto de Física da UF. E hoje em dia, o que eu faço? Colaboro naquele mesmo museu que eu levava meus alunos, que eu entrevistei a professora, e hoje em dia eu sou um dos coordenadores da Casa da Descoberta também, né? Voltei à Casa da Descoberta agora como no outro lado, né? No outro lado, como professor que auxilia nos trabalhos. E hoje em dia, no próprio Instituto de Física, eu estou no processo, nesse momento, criamos um grupo de pesquisa, né? Estamos criando um grupo de pesquisa, um laboratório de pesquisa em ensino e divulgação da ciência, que tem um objetivo, inclusive tem até uma pessoa que está no laboratório aqui assistindo também, né? Tem outro que não está na foto também está assistindo, tem pessoas aqui, né? Parabéns aí, Lavínia. E o Gabriel também está entrando no grupo, está aqui também, né? Enfim, o objetivo do laboratório é produzir pesquisas em ensino de ciências, produzir pesquisa em divulgação científica, não só divulgação para extensão, e sim divulgação como pesquisa. Isso é um ponto bom para ser observado, né? Além disso, dialogar com pesquisas no campo teórico, da física teórica, experimental, computacional, aplicada, entre outros, e pegar esses laboratórios, essas pesquisas em campo teórico também, como produzir projetos pedagógicos educacionais a partir daqueles conceitos e como traçar estratégias de extensão. Aí sim, a divulgação como extensão pensando fora dos muros da universidade, né? E essas são as minhas experiências que eu tive na área de pesquisa e ensino de física, e com isso eu encerro minha apresentação aqui exatamente com 23 minutos e 11 segundos. Gente, obrigado, eu falo muito de beber uma água aqui. Obrigado, Vitor. Obrigado. Olha, acho que foi o primeiro, não sei quantas palestras, conversas que nós tivemos, que conseguiu cronometrar, ainda divulgar para a gente. Não vou mencionar os nomes que se estendem em excesso, mas novamente agradecer aos dois. Em geral, aqui, o que ocorre é uma mesa redonda, mas às vezes essa mesa ela vai se estendendo, assim, as pessoas gostam de conversar, e me parece, na fala dos dois, que vocês estão abertos a isso. A minha proposta, portanto, é que eu vou fazer apenas algumas ponderações breves das falas de vocês, sobretudo as questões em comum, fazer algumas perguntas, e aí eu volto a palavra ao Anderson e depois ao Vitor, e deixo, evidentemente, aberto aqueles que querem conversar, que queiram fazer uma pergunta específica, para que eles possam levantar a mão virtual, e eu ordeno pela ordem, e assim a gente vai levando. Às vezes, as pessoas esquecem o cronômetro. Vou citar um caso em que as pessoas começavam a recitar poesia, uma maravilha, mas acontece. Eu gostaria de iniciar essas questões. São muitos pontos. Eu acho que o ponto comum das duas falas, ensino, pesquisa e extensão, os modos de articulação, as suas diferenças, as maneiras em que nós conseguimos articular isso, as maneiras que nós ainda não conseguimos por diversas questões, entre as quais institucionais, mas algumas falas, eu vou começar de trás para frente, nas minhas anotações, fica mais fácil. Algumas falas eu acho muito interessantes, assim,
Uma ideia, por exemplo, que foi muito engraçada, não sei se perceberam, mas de uma determinada maneira a ideia de tornar algo afastado, inacessível, algo mais palpável, palatável, uma certa interação. E, de certa maneira, a fala do Anderson foi sobre a questão da inacessibilidade da física, né? Ele até falou do mito, né? Como nós conseguimos tratar desse caso. Eu acho muito interessante, aí aproveitando as pessoas que talvez estejam iniciando na pesquisa, as pessoas que talvez estejam iniciando na vida acadêmica, as duas falas, tanto a do Anderson quanto a do Vitor, dos professores, porque é apenas um relato pessoal da semana, e eu costumo fazer isso muito, peço desculpas, que as coisas estão na nossa cabeça, e você vai contando o que aconteceu na sua vida, fica quase um depoimento. Numa aula na graduação, essa semana, nós discutimos sobre os pretensos afastamentos e as pretensas similaridades ou aproximações entre a vida acadêmica e o ensino básico. E eu costumo falar muito, não apenas no âmbito da matemática, mas também da filosofia, da história, como nós afastamos a vida acadêmica da nossa vida. Parece que nós desligamos uma chavinha, estamos pensando na universidade, estamos pensando academicamente, depois nós desligamos, vamos para a praia, ou vamos curtir a vida, e não é verdade. Eu acho os dois relatos são muito importantes, porque eu costumo conversar com os licenciandos, orientandos, dos dois modos, como a vida pessoal vai influenciando as escolhas, a paixão que o Anderson revela sobre a sala de aula, como essa sala de aula vai influenciando a própria pesquisa, como que as observações, as trocas, o que é fazer ciência, que tipo de ciência é feita, e assim por diante. E é muito engraçado porque, em contrapartida, o professor Vitor ele vai justamente mostrar determinadas conexões, vendo umas situações, como me marca muito, porque eu sou mineiro e adoro viajar para Minas. Então, ele disse que foi a Minas com a passagem paga. Então, olha, não há coisa melhor, se come bem, se fala bem, é um público bom, tem toda uma cidade colonial na sua volta. E, além da questão cultural, além das trocas culturais que a academia nos proporciona, eu acho muito bacana nas duas falas a percepção em que a vida pessoal, a academia, elas vão se misturando de tal maneira que o próprio pensar científico ocorre. Então, é óbvio que você precisa do laboratório, é óbvio que você precisa da linguagem formal, é óbvio que você precisa da técnica e uma série de outras coisas, mas, de certo modo, no cotidiano, na vida, nas trocas, na oportunidade, eu acho que os dois casos foram muito bem colocados, em que como você passa a interagir com as pessoas e as portas vão se abrindo, portas que aparentemente a academia se tornou tão inacessível quanto a matemática e a física. Parece que estamos falando de coisas tão absurdas e são tão próximas. Um direito de todos, eu acho que as duas falas também vão nessa direção, dizendo, olha, o que parece tão inacessível é de vocês. E por que vocês não têm esse acesso? E é óbvio que é a questão uma questão institucional, dos professores, de Estado, uma série de outras coisas que eu deixo em aberto, que outros não gastaria muito tempo, e a fala de vocês. De uma maneira geral, eu vou passar a palavra para não ficar falando muito, mas eu gostaria também só apenas de ressaltar, eu acho que nos dois casos também ficou muito bem marcado o que o Vitor salientou, ele fez aí um encapsulamento, né, de alguns diriam, conceitual, sobre a questão da expectativa e realidade, né? E o Anderson também marcou muito isso, a ideia de você estar ali na sala de aula, também pela necessidade de você trabalhar, e, ao mesmo tempo, como eu acho que é um tema comum, é um tema recorrente nas nossas conversas aqui nessas mesas redondas, já no terceiro encontro, e aí também no termo institucional, como nós somos privilegiados por termos, por exemplo, tempo para pensar naquilo que fazemos. O Anderson mencionou a formação dos professores na UERJ, eu não tive essa oportunidade, eu fui de um movimento, enfim, literariamente as pessoas chamariam de 3 em 1, né? Em que você fica 3 anos no específico, e depois você faz um ano corrido da licenciatura, você mal conhece a escola, você não entra. O Anderson é o meu amigo, já foi confessado aqui desde a graduação, ele teve uma experiência muito distinta da minha. Enquanto eu sempre tive uma aptidão, um gosto pela pesquisa, o Anderson já estava na sala de aula, e eu não fui incentivado a estar na sala de aula desde o princípio, e foi um acidente, eu confesso, mas entrei na licenciatura, foi um erro lá na inscrição, e é óbvio que mudou a minha percepção e todo o meu modo de ver, e estou aqui. Fiz a licenciatura até o final, gostei, e assim por diante,
mas eu acho impressionante como, de uma maneira geral, não vou ficar mentindo e usando erudições que não tenho, mas como nas duas falas, as ideias recorrentes de que, olha, a formação dos professores se dá na sala de aula. A formação dos professores, ela não pode ficar vinculada apenas a pequenos períodos no final do curso dele de licenciatura. É no cotidiano. E também do pesquisador. E também, nesse processo, novamente, eu acho que as duas falas foram muito importantes como testemunhos de como que esse fazer científico ele acontece no laboratório, ele acontece com método, ele acontece de uma maneira formal, mas também nessa informalidade, nesse cotidiano da ciência. E é impressionante como nós não temos um cotidiano científico em termos das nossas conversas, e esse cotidiano científico não se dá apenas em saber resultados, em saber aplicar resultados, mas na nossa fala, e eu acho que nós, de novo, afastamos a oportunidade, e como o Vitor mencionou em determinado momento, da igualdade, nós podamos as pessoas de terem acesso, nós podamos as pessoas de irem a Minas e vivenciarem as experiências de Minas, de irem ao CERN, nós podamos as pessoas, às vezes, são relatos que eu vivenciei, pessoas que tinham receio de entrar no IFIX, na UFRJ, no centro da cidade. Não, ali é a casa dos intelectuais. Imagine a Biblioteca Nacional e assim por diante, né, que tem um outro aparato estético e assim por diante, até de segurança. Mas, enfim, falei demais, peço desculpas. Anderson. Imagina, chefe. É muito bom aqui, tá muito boa a conversa, né? Olha, fiquei assim muito contente com a apresentação do Vitor. Vitor, vou confessar aqui fazer um relato aqui para você, cara. Eu sempre fui louco para conhecer o Laboratório Nacional de Luz Síncrona, cara. E sempre quis fazer o curso, né, de formação de professores, né? Só que eu pensei, cara, mas pô, será que eu não vou tirar a vaga de algum outro colega, né, que precisa passar mais por esse contato? Você fez esse relato com um bate-papo lá com a diretora em Minas, né, que você foi lá, né, tudo mais. E, pô, cara, eu gostei muito, assim, porque você foi para a prática mesmo, fez os contatos e foi... E, cara, foi acontecendo e tudo mais. Achei muito maneiro. Eu me inspirei aqui com a sua palestra, te agradeço aí, porque a gente está na mesma seara, né? Então é muito bom ver um colega assim, trabalhando, pesquisando, produzindo resultados e ajudando na formação de professores. Então, depois eu quero esses contatos aí, para eu preciso conhecer esse laboratório, cara. Eu lembro que As inscrições estão abertas, hein, cara? Então, pode... Bacana, ó, vou fazer a inscrição então. E muito bacana, porque eu tava quando eu começo a bolar os materiais e tal, né? Você comentou sobre a transposição didática. Eu confesso que a pesquisa em ensino de física, né? A divulgação dos resultados, né? Ela tá engatinhando, né? Então, recentemente eu participei de um projeto de residência pedagógica junto com uma colega lá do CAP também. Foi muito bacana a experiência, foram 18 meses, né? O projeto continuou, eu preferi agora dar sequência para outros projetos, tá? Mas foi assim, um período muito bom. Agora, então, veja bem, né? Quando a gente estava na formação, na graduação, eu tive essa chance de ser bolsista do PET, né? Mas nós tínhamos poucos, acho que não tinham, bom, não vou correr o risco aqui de falar algo que eu não tenho certeza, né? Mas não recordo se já existia o PIBID, né? Que é essa formação na primeira metade do curso, né? Eu não recordo, por exemplo, na época que eu fiz a graduação em 2013 e 2005, eu não recordo de bolsa PIBID, né? E hoje nós temos o PIBID, né, para os 2 primeiros anos, nós temos a residência pedagógica para a parte final do curso, né, agrega junto com os cursos de formação de professores com estágio supervisionado, vamos dizer assim, né, que alguns cursos de licenciatura já disponibilizam. E legal, esse movimento que começa com o governo federal, né, acho que 2018, né, com a formalização das bolsas de residência pedagógica, né, mas algumas universidades já praticam, né, o curso já tinha esses processos de formação, né, e outras universidades estão dando sequência agora. A própria UERJ vai, com o seu programa Pró-Docência, né, ela se inspira aperfeiçoa, vamos dizer assim, né, para a visão da UERJ, né, essa prática de formação inicial na segunda metade do curso de licenciatura. Então é muito interessante e é bom a gente divulgar, né, comentar. E muito bacana suas áreas de pesquisa, né? São áreas que eu aprecio. Eu trabalho também na formação inicial de professores, né, por conta do estágio supervisionado.
É muito bacana, então, acompanhar a formação dos estudantes, e aproveitando o gancho com o comentário do Jean, né, a gente, talvez, bom, tem muitas experiências de processos que realmente foram podadas, assim, alguns galhos, alguns caminhos foram fechados, vamos dizer assim, né, mas a gente precisava ocupar esse espaço, né, imagina, eu estou falando aqui de uma posição de um cara que veio do norte do país, que eventualmente sofria ou não preconceito por estar numa grande cidade do centro do país, né, que joguei pro lado esse preconceito e aqui estou, né, professor da UERJ, ajudando a formar novos professores, né, com uma outra visão, com uma visão, exatamente com essa visão de alguém que passa por esses processos. Né? Então, e é muito bacana, foi muito bacana dividir essa mesa aqui com você, porque estão pipocando ideias aqui e tudo mais, para a gente também colaborar aí com o ensino, né. E a transposição didática, né, então, nesse processo de formação é muito importante. Eu sempre tento colaborar com os meus estudantes, né, no sentido de, gente, vamos fugir um pouco dessa física tradicional, dessa física que você abre um livro, copia aquela questão, repete para o seu aluno e tudo mais. Vamos pensar na contextualização, fazer o nosso estudante enxergar a física do dia a dia, né, aquele papo da desmistificação, né. Então, é isso, né? Então, achei bem interessante e estou achando muito interessante aqui a nossa conversa, né? Espero que a gente possa fazer mais conversas aí no futuro e tá muito bacana. Bom, obrigado, Anderson. Assim, eu concordo com você, né, em todos os pontos. E é importante, né, de entender que um curso de licenciatura, aqui na UF tem bacharelado de licenciatura, né? Só que, assim, no bacharelado, por exemplo, tem uma entrada por ano, na licenciatura tem duas, né? Uma tarde e noite e outra noturna. Tem mais alunos entrando na licenciatura do que no bacharelado, por exemplo. E num grupo de professores, onde de 70 professores, 3, 4 são especialistas em ensino. Né, na UERJ é algo semelhante também. Então, é importante a gente entender que na formação do professor nós precisamos de valorizar a, os profissionais que têm interesse, mesmo que sejam de outras áreas, mas que queiram migrar, mas que tenham esse interesse como profissão, assim, eu entrei na UF para ficar meus próximos, se tudo der certo, meus próximos 35 anos aqui, dedicado ao curso da licenciatura, né? Então, assim, é importante que as universidades enxerguem, entendam isso, que não é só um profissional que passa no concurso e que tudo bem, é que tem que ter um perfil que queira investir nessa formação, nesse objetivo, né? Que não é só dar aula que a gente está preparado para formar o professor, não, dar aula não é. Sim, é pensar nos caminhos, nas metodologias, buscar atualizações, metodologias ativas, né? Entre outras atualizações. Então, assim, é importante sim, né? Essa parte de formação inicial, formação continuada é fundamental. Cursos de aperfeiçoamento profissional do professor que já está formado, reuniões de grupos de pesquisa tipo essa aqui, que são fundamentais para ter uma troca de experiências, né? E entender um pouquinho outros caminhos, né? Então, assim, é importante essa formação do professor para buscar conexões. E uma questão que até é minha maior briga aqui, talvez, não sei, né? Não briga, mas é uma luta que eu tenho, é buscar parcerias com outras áreas. Que, por exemplo, um instituto de matemática, um instituto de física, um instituto de química, biologia, tem 1000 pesquisas diferentes, em caminhos diferentes. E como a pesquisa em ensino de ciências, de matemática, de física, né, está dando alguns passos iniciais agora, como é importante tentar achar as conexões. As diferenças, todos sabemos que tem um monte. Mas e os pontos que dialogam, né? E os pontos que, poxa, eu montar um kit experimental. Gente, se eu chamar um pesquisador de física experimental, ele vai ter um aparato, uma habilidade muito maior do que a minha. E a minha habilidade, de repente, pegar como aplicar isso na educação básica e juntar habilidades diferentes para construir um trabalho muito mais efetivo e de muito melhor formação para o professor de informação, né? Então, assim, que tal pegar uma área de física teórica, por exemplo, da minha área, da física, né? E um pesquisador que tem uma área bem específica, como ele tem aquele conhecimento, mas como pensar em aplicar isso na educação básica. Então, quanto mais parcerias de profissionais com diferentes áreas, melhor. A gente sabe que essa é a maior luta, né? Que alguns profissionais não valorizam o profissional do ensino, colocam em outro patamar, em outra régua de diferença, né? Não dá nem aqui na tela, aqui na régua, né? Assim, entender que todo mundo pode somar, né? Então, esse é um trabalho, né? Um trabalho de buscar parcerias. As diferenças já existem, todo mundo sabe.
como é que a gente pode pensar nos pontos que conectam, né? Eu acho que esse é o grande desafio, esse é o grande desafio de a gente que pensa na formação do professor, como pensar na ciência aplicada, na matemática aplicada, na física aplicada, né? E puxar essa conexão com o dia a dia, né? A gente ensina física até 1800, 1700, blau, né? No ensino médio, e tem física acontecendo, na física na fronteira do conhecimento, como trazer isso para a educação básica, para popularizar o assunto, né? Como muitos brasileiros não sabem, muitos brasileiros, que no Brasil contém um laboratório que é o mais, na América Latina é o único, e no Hemisfério Sul é o segundo mais eficiente, com mais tecnologia de acelerador de partículas. Tem um na Austrália e tem o síncrotron, em Campinas, que a gente nem sabe que tem acelerador de partículas, e que o CERN, na Suíça, vem para Campinas aprender algumas técnicas com os brasileiros para voltar para o CERN e aperfeiçoar no CERN, que nós, sim, produzimos ciência e tecnologia de ponta. E isso tem até a ver com a decolonialidade, né? Com a síndrome do cachorro vira-lata que nós temos, né? Não, sim, nós produzimos ciência de ponta, tecnologia de ponta, matemática de ponta, e que pode competir ali de igual. Só precisamos de investimento, a gente sabe disso. Então, assim, é um caminho que, na formação de professor, na conexão com a educação básica, que é fundamental, o professor da educação básica sempre dialogar com a universidade, é um outro problema que a gente tem, né? Sai da universidade e se separa, ele nunca mais volta. Não, é buscar essa conexão. O PIBID, a residência docência, diminui um pouquinho a distância, mas temos que buscar mais parcerias. Então, assim, eu acho que é um trabalho que é de formiguinha, é quase que todo mundo se juntando, né? Vamos todo mundo junto, né? Várias instituições diferentes. Por exemplo, aqui na UF eu estou começando agora, no próximo semestre, colóquios de ensino de física, porque só tinha colóquios de outras áreas. Eu vou ter colóquios específicos para ensino, para formar professores, né? Chamando pessoas, uma professora da UERJ já vem para cá, um da UFRJ, um do Pedro II. Essa ideia é pegar pesquisadores, pensadores, pesquisadores na área de ciência, na área de divulgação, e trazer e alimentar o licenciando, né? Tanto o licenciando em qualquer área. Então, essa é a ideia. Eu acho que a gente precisa sim dialogar, fazer mais mesas redondas, divulgar esses vídeos para os alunos, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, fazer com que essa briga pela licenciatura também seja dos alunos do bacharelado, né? É a briga de todos, né? Aquele negócio, a briga de todo mundo, né? E buscar essa parceria. Eu acho que tá vindo uma geração de alunos entrando na universidade, que eu acho que tem um grande potencial para poder comprar essa briga junto com os professores. Pode ser algo meio utopia, meio esperança, mas é uma coisa que eu acho, né? Porque ainda mais que esse ano eu dei aula para a turma de calouros, e todos os calouros, porra, se amarraram nessa minha fala, né? Então, eu acho que, pela essa minha experiência, pelo meu lugar de fala, eu acho que a gente pode tentar buscar essa parceria. Também falo pra caramba, Jean, então agora fala você. Não passa a bola, senão que depois a gente fez, eu não saio. Não, brincando. Algumas questões, apenas também, caso alguém novamente queira fazer uma pergunta, também para deixar a mesa e os debates circulando. Pois é, olha só. Estão comprando sua briga aí, Vitor. Estamos no comentário.